Marques. Meus amigos, foi uma noite de chuva, de muita chuva e muito negra para a torcida do Botafogo. Vimos aqui 4.500 abnegados, torcedores que, embalados com a boa fase da equipe, acreditaram que hoje venceria de novo e aí entraria no G8. Mas não foi isso que aconteceu. O Botafogo até começou bem, fez um gol, mas aí deu uma recuada e o Brusque começou a crescer na partida, criou algumas chances, mas foi assim, enfático mesmo, porque teve praticamente 100% de aproveitamento, praticamente, né? Porque o time criou 3 boas chances de gol no primeiro tempo, o suficiente para meter 2 gols, né? E o Botafogo criou 4 para fazer 1 gol, né? Veio o segundo tempo e aí o Brusque veio inteiramente para garantir o resultado. O Brusque ficou lá atrás e o Botafogo fez mudanças, partiu para cima, ensaiou uma pressão muito forte nos primeiros 15 minutos e a gente pensava que o gol do Botafogo estava maduro e que sairia a qualquer momento. Mas o Brusque foi equilibrando, foi colocando jogadores descansados, foi fazendo cera, foi segurando, tocando a bola, e o Botafogo substituindo, mas entrando no ritmo do Brusque. Tentava cadenciar, segurava bem a bola, tocava ali e tal. E o Pisa colocou alguns jogadores em campo, insistiu de novo com o Camilo, né? Eu até disse aqui, pedi a Deus que tivesse errado, que o Camilo ia ser outra decepção. E foi. O Camilo não fez nada no jogo. Bater falta, tocar uma bola ali e tal. Mas não foi um jogador para resolver. E não é um jogador para resolver. Esse jogador que veio para cá não é o Camilo, aquele que a gente conheceu. Esse já acabou-se há muito tempo, né? Mas ainda insistem com ele. Mas ele provou de novo que não é jogador para resolver a situação do Botafogo de jeito nenhum no campo. E aí era -1, né? Mas de qualquer forma, até que ele correu, não vou ser injusto, que ele correu, tirou ali uma bola e tal, mas longe do que se espera de um meia, do número 10, né? Muito distante. Mas aqui não vou botar a culpa no Camilo não, porque o próprio técnico disse que hoje faltou vontade para vencer, faltou garra. Eu concordo em parte. Eu vi alguns jogadores se dando muito, né? E vi o time perdendo gols incríveis. Segundo tempo, só teve chance o Botafogo. Até ter de mexer na equipe toda, ficar com um só volante e partir com tudo para cima do Brusque, que ficou ali na dele, tocando a bola, esperando o Botafogo se desesperar cada vez mais, e aproveitou uma oportunidade. E essa única oportunidade veio aos 41 do segundo tempo, né? O jogador fez o que quis ali pela direita, cruzou, e um outro atleta, o Adrianinho, que tinha acabado de entrar, não teve trabalho, se antecipou a zaga, tocou na saída e matou o jogo, 3-1. Aí o torcedor mais fanático vai dizer assim: injusto, Botafogo jogou, tal, apertou. Mas no futebol não tem isso, né? E esse domínio do Botafogo, em termos de criação de oportunidades de gols, não foi tão grande assim não.
Não foi tão grande assim, não. Ao ponto de eu anotar, que eu costumo anotar os lances perigosos. No primeiro tempo, o Botafogo teve 4, o Brusque também, né? Aí no segundo tempo, o Botafogo teve mais uns 4 e o Brusque teve 1. Aí, uma certa superioridade. Mas normal, para um time que estava jogando dentro de casa, perdendo o jogo, tinha que procurar o ataque. Mas o próprio técnico reconhece que o Botafogo hoje não foi aquele time das 2 vitórias. Não foi só porque perdeu, não. Ele mesmo disse, né, que até as substituições que ele fez, que fizeram efeito lá em Itu, em São Paulo, hoje não fizeram aqui, porque não deram o retorno que ele queria. Então, quando o próprio técnico admite que hoje o time não teve, ele até usou essa palavra, não teve vontade de ganhar, que o adversário teve mais vontade do que o Botafogo, isso significa dizer que o Botafogo não foi bem, apesar de, se for botar lance a lance, coisas assim, o placar foi justo. O Brusque não fez por onde merecer 3-1 no Botafogo, mas jogou dentro do objetivo dele, foi aplicado, foi efetivo, eficaz, e futebol é isso, entendeu? E isso mostra porque que o time lá de Santa Catarina é tão forte quando sai de casa. Todo mundo sabia disso, a gente disse isso antes de começar aqui, que é um time perigoso, é um time que se faz de morto por ali, mas quando vai ele mata o jogo, principalmente quando joga fora de casa, porque ele é atacado e ele joga de forma reativa. Então, não há o que discutir. Aí temos agora o CSA, um adversário mais ou menos no nível do Botafogo, só que é fora de casa, né? E aí o Pisa deixa bem claro que é recuperar a equipe. Vamos torcer para que essa derrota não tenha afetado psicologicamente a equipe, que a equipe mantenha aquela vontade, aquela garra demonstrada nos jogos anteriores, né, quando conseguiu resultados positivos, e que isso aconteça também em Maceió para sair de lá com uma vitória. Impossível? Não. Esse campeonato é muito equilibrado. E o Botafogo já mostrou que tem condições de ganhar de qualquer equipe jogando fora de casa. Mas é difícil, porque hoje, como disse bem o Sarinho, lá embaixo, o Botafogo está mais perto da zona de rebaixamento, apenas 2 pontos, e o dobro de pontos para chegar no G8. Então, e o próprio Pisa diz, eu vou continuar trabalhando jogo após jogo, aí se aparecer a oportunidade apareceu hoje, não aproveitou, né? Mesmo que vença o CSA do próximo jogo, não tem essa chance de voltar ao G8, ainda vai ter que apelar para outro jogo, e o outro jogo é contra quem? A Ponte Preta. Então hoje é mais prudente pensar que o Botafogo faz uma competição agora para fugir do rebaixamento, para se manter na Série C, do que pensar no Botafogo no G8. É possível? É. Ninguém está dizendo aqui que isso não é possível. Mas ele deixou escapar hoje uma grande chance. Uma grande chance. E eu não sei se ele terá outras chances desse tamanho para voltar ao G8. Né? Porque alguns jogos, como ele fez hoje aqui, de 6 pontos. Aí é complicado. Né? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui meu comentário, sem muito a acrescentar. Porque o Botafogo realmente se teve um volume de jogo maior, mas não foi brilhante ao ponto de dizer assim, o placar foi totalmente injusto. Injusto porque 3 eu achei demais para o que o Brusque jogou contra o Botafogo. Mas foi uma derrota anunciada desde mais ou menos do meio do segundo tempo, quando a gente viu que aquela pressão não ia dar em nada, porque era uma pressão meio desorganizada, uma pressão meio, vamos sacudir lá para dentro da área para a gente ver o que acontece. Aconteceram até alguns lances, mas mais pela insistência do que propriamente pela organização. O Botafogo hoje
não foi um time tão organizado. E recuou no primeiro tempo num momento que não deveria recuar. E aí trouxe o Brusque para cima dele, que foi gostando do jogo e teve um aproveitamento quase de 100%. O que teve de chance, guardou. E aí ficou difícil. Um abraço a todos, uma boa noite. Finalmente São Pedro deu uma trégua, né? Agora é tarde, São Pedro. A gente precisava desse tempo bom quando a bola estava rolando. Uma boa noite a todos. Eu passo o microfone a Ranieri para encerrar aqui.